Boa noite, um prazer enorme estarmos reunidos para essa palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos envolvidos no amor, na paz do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade trabalhadora da casa, para que nos envolva essa noite com muitas bênçãos, muitas energias positivas e recebamos essa paz e esse amor em nossos corações. Essa noite teremos a palestra do seu Aderbal, continuando os ensinamentos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos aprender sempre, estarmos sintonizados com a Casa Espírita, mesmo nesses momentos de pandemia, em que não podemos estar presencialmente nesse salão de palestra, mas que estamos conectados mentalmente com esse ambiente, recebendo todas as boas energias e os ensinamentos que a casa nos proporciona. Agradecemos a todos que têm colaborado com a campanha de arrecadação das cestas básicas e também da cesta de Natal que a casa está compondo para distribuir para cerca de 20 famílias atendidas pela casa. Pedimos a todos que puderem e quiserem colaborar, as doações dos produtos natalinos, principalmente, as doações ainda estão bastante fracas, então quem puder e quiser colaborar, segundas-feiras pela manhã a casa está aberta para receber as doações. E se alguém tiver algum problema nesse horário, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, que a casa vai tentar uma outra forma de poder retirar essas doações, esses mantimentos para as cestas básicas. Então, agradecemos mais uma vez a todos, uma boa palestra e retornarei no final com vocês para as vibrações. Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, amigo incondicional de todas as horas. Ainda respeitando os protocolos e a legislação vigente, estamos promovendo-nos em encontros através de vídeo. Então, mais uma vez, esta bendita casa, que merece toda a nossa gratidão, nos oferece a oportunidade de estarmos juntos através dessa reunião de vídeo. Na noite de hoje, estaremos abordando o capítulo 13º do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Mais precisamente, a beneficência e a piedade, que estão dos itens 11 do capítulo em questão até o item 17. A beneficência nos diz o espírito Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861, para que fosse anotado pelo nosso codificador. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Quando nós pensamos em beneficência, muito provavelmente nós pensamos em benevolência. Benevolência, nós podemos dizer que é o impulso que nós temos de ser bons. Quando nós somos benevolentes, nós somos bons. E a beneficência é a ciência de fazer o bem. Então, a benevolência nos impulsiona a praticar a beneficência, que é a ciência de fazer o bem. E quando o bispo de Argel nos diz que nada mais nos dará neste mundo do que estarmos deleitados, estarmos completados, estarmos com o coração em fulgente alegria,
que nem um mínimo de remorso, nem qualquer outra indiferença perturbará esta alegria, é porque nós realizamos então uma beneficência. É quando nós vamos praticar o bem, talvez nós devamos, primeiramente, olharmos-nos interiormente e perguntar se nós estamos sendo bondosos conosco. Se nós estamos nos preparando, como, por exemplo, se preparou Paulo para divulgar o cristianismo, estudando todas as meditações, estudando tudo que lhe chegou à mão a respeito da vida de Jesus no nosso planeta durante 10 anos. Então, quando nós queremos praticar o bem, será interessante que nós façamos um olhar interno em nós e sentir-se essa vontade de sermos benevolentes, esta vontade de sermos beneficentes, ela vai ocupar todo o espaço do coração. Se quando nós formos praticar esses atos de bondade, esses atos de bem, nós não estaremos dando espaço para preconceito, nós não estaremos dando espaço para uma certa arrogância, um certo egoísmo, nós não estaremos dando espaço para um certo lamento. Por exemplo, de que adianta? Sempre vai adiantar para quem recebe, mas do que adianta para nós, em termos de alegria, de deleite do coração, praticarmos um ato de bondade, um ato de benevolência, um ato de beneficência para o nosso próximo, servindo-o, e depois querermos ser noticiados em jornais, em revistas, em televisão, que nós somos quem promove essas bondades. De que adianta nós escolhermos dia, escolhermos hora, para podermos nos propor a servir o próximo? De que adianta nós irmos para uma tarefa de auxílio, de serviço, lamentando porque podia ser um outro dia, de porque podia ser uma outra hora? Então, se nós não compreendemos, não olhamos para nós mesmos, e olhando interiormente, nos propusermos a servir, independente de qualquer outro fato que esteja concorrendo com a nossa atitude de servir, fato este que possa nos causar algum tipo de remorso, de arrependimento, se nós não suplantarmos estes fatos no sentido de que agora é hora de servir, agora é hora de saciar a fome, saciar a sede, de levar alegria àquelas famílias numa caridade material, numa ação material, que estão passando fome, passando sede, de que adiantará? Nós, quando pensamos em beneficência, nessa ciência de fazer o bem, olhando interiormente e nos dando esta paz, nos dando esta alegria, estamos sendo caridosos para conosco mesmo, porque estamos trazendo para o exercício as virtudes divinas latentes que nós trazemos junto conosco, porque somos filhos de Deus, este Pai querido que é só amor. Então, quando nós estamos agindo desta forma, nós estamos agindo com esta amplitude de ação, nós estamos então sendo o quê? Caridosos para conosco e servindo o próximo. Por quê? Porque ser caridoso para conosco e servir o próximo com essa intensidade é a chave dos céus, como diz esse nosso irmão, o Adolfo, o bispo de Argel. Porque neste momento nós estamos com toda a felicidade enquadrando-nos no conceito de amar ao próximo e como Jesus nos ama, como Deus nos ama. Não pode, de forma nenhuma, nós elevarmos-nos às altas regiões espirituais, sentirmos-nos em companhia dos espíritos amigos, dos nossos mentores espirituais, senão pelo devotamento desse servir ao universo, desse servir a toda a criação divina. Como diz o bispo de Argel,
Somente nos arroubos da caridade nós vamos encontrar ventura e consolação. Nós vamos encontrar paz. Portanto, sendo bons, sendo beneficente, amparando o nosso próximo, nós vamos deixando de lado as más tendências, principalmente o egoísmo. Então, quando nós falamos em beneficência, nós estamos falando em benevolência, nós estamos falando em caridade. Nós estamos exercitando o que Jesus nos coloca através de Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos. Estamos sendo benevolentes, estamos sendo indulgentes. Por que estamos falando que estamos sendo indulgentes? Porque a indulgência nada mais é do que nós oferecermos ao próximo o nosso servir, olhar os fatos nos quais ele está envolvido e, sem julgamento nenhum, entender as suas limitações e, se possível, e sempre é possível, oferecer-lhe novas oportunidades, oferecer-lhe opções para resolver as questões nas quais está envolvido, segundo o que nós já aprendemos. E entender que em algum momento da caminhada deste próximo, ele vai ter um encontro mais afetuoso com as palavras divinas, um abraço mais apertado de Jesus e certamente nessas condições se sentirá melhor. Nessas condições se sentirá no bem. A caridade, portanto, é uma virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das nossas virtudes. Então, quando nós estamos benevolentes e indulgentes, nós estamos preparando-nos para viver a cada respiração no bem, para viver a cada respiração pensando nos ensinamentos de Jesus. E, evidentemente, se nós estamos sendo desta forma indulgentes, se nós estamos sendo desta forma benevolentes, nós estamos incluindo na nossa caminhada o perdão. E o perdão que nós estamos incluindo nessa nossa caminhada é para que nós não deixemos-nos, como diz o bispo de Argel, que nenhum arroubo de remorso ou que nenhum arroubo de indiferença venha a perturbar essa nossa vontade de oferecer ao próximo o melhor que nós temos. Então, quando nós estamos praticando a beneficência, nós estamos no êxtase da bondade que estamos conseguindo extrair do nosso coração e transformando em atitude. A caridade, nós sabemos, quando exercemos, ela tem características, muitas vezes, materiais. Ela é também uma caridade material. Mas, quando nós estamos praticando a ciência do bem, nesses momentos de caridade material, nós estaremos nos observando, estaremos em oração, estaremos com toda a força dos nossos pensamentos, concentrando-nos somente naquela atitude de levar o alimento, de levar o agasalho, de levar a palavra, de levar a água para aquele que está necessitado, sem passar por nossos pensamentos, sem deixarmos-nos envolver que, na verdade, estamos oferecendo uma esmola. Não. Independente de pensarmos se é esmola ou não, é claro que quem vai receber este nosso benefício, ele vai, evidentemente, saciar alguma das suas dificuldades. Mas para nós sermos da ciência do bem,
para nós sermos caridosos, para nós sentirmos este êxtase de alegria que nenhuma festa no mundo poderá nos dar, maior do que esta, de servir o próximo com essa intensidade, nós não podemos jamais nos envolver e pensar que é uma esmola, que nós precisamos das luzes, dos holofotes e das divulgações para saberem que fomos nós que proporcionamos. Nós temos que sorrir junto com aquele irmão que está sorrindo. Nós temos que participar da alegria daquele irmão que está participando no momento em que ele está sendo ajudado e uma necessidade sua está sendo atendida. Então, é muito importante que entendamos que este substantivo, a esmola, deva permanecer nos dicionários. Ele jamais deva fazer parte dos nossos sentimentos. Nós não estamos oferecendo uma esmola, nós estamos oferecendo o melhor que nós podemos oferecer para aquele irmão tão necessitado de ajuda. A benevolência, portanto, a beneficência e a caridade, na verdade, elas são virtudes que compõem um caminho que vai nos conduzir a entender a misericórdia divina, o amor divino na sua totalidade. É assim que Deus nos ama. É desta forma que Deus nos oferece todas as necessidades que precisamos. Ele oferece, solução. É assim que Deus oferece a solução para todas as necessidades que nós apresentamos. Então, quando nós acordamos pela manhã, nós poderíamos estar imbuídos a cada dia de sermos gratos, de lembrarmos o quanto é benevolente, o quanto é amoroso, o quanto é misericordioso o nosso Pai. E jamais deixar de fazer uma oração de gratidão. E nessa oração de gratidão, passearmos pelo nosso coração para que ele seja ocupado cada vez mais pela pureza, pela vontade de servir, entendendo que nenhum sentimento que nos ligue às maldades do mundo, o egoísmo, o ódio, a arrogância, nos conduzirá para perto de Deus. Agradecer cada manhã tudo que nós usufruímos e vivemos e convivemos. Mesmo aqueles momentos e mesmo aquelas dores para as quais nós já temos a ciência de que precisaremos de receber ajuda para resolver. E essa ajuda começa com Deus, nosso Pai, através das nossas orações, e certamente será engrossada por opções que nós encontraremos durante a nossa caminhada, através de amigos, através de associações, através de um esforço maior ainda do que nós fazemos, mas certamente serão resolvidas. Após, nós podemos fazer uma caminhada em pensamento, um giro habitual, de onde nós vamos circular ou pretendemos circular aquele dia. E em cada lugar levar a nossa oração, em cada lugar levar o nosso serviço. E se forem lugares onde a miséria material ocorre, que nós possamos levar a palavra se nós não tivermos nada material para oferecer. E que levemos a palavra e o que tivermos materialmente para oferecer, caso tenhamos. Então, a beneficência, a ciência de fazer o bem, ela caminha, é claro, porque tem o impulso da benevolência e está de mãos dadas com a caridade
e a caridade vai se expressando através da nossa vontade de ser bom, através da nossa indulgência e através do perdão que nós oferecemos quando, após reflexionar sobre uma amargura, sobre uma ação que nos deixou um tanto quanto aborrecidos ou entristecidos, nós perdoamos, limpamos o coração, fazemos uma oração e nos preparamos para que numa ocorrência, caso aconteça a cultura desta forma, nós, ao invés de melindrarmos-nos, já passemos a agradecer. Então, queridos, quando nós falamos em beneficência, nós falamos exatamente de tudo que nós estamos refletindo até agora. A questão é, ou a reflexão é, a beneficência está então ao alcance de todos os espíritos encarnados nesse pequeno espaço do universo que nós chamamos de planeta Terra? E a resposta é claramente sim. Não há um entre nós, mesmo aquele que dorme num banco de cimento ao relento, que não lhe seja possível ser beneficente. Porque a beneficência não se resume, conforme estamos falando até agora, ela não se resume a auxílios materiais. Ela está também no servir junto, ela está também no viver junto, vivenciar junto, através das orações, através do trabalho, através de diversas formas de ação para podermos servir o nosso próximo. No item 16 do capítulo 13 que nós estamos referenciando, o Espírito João nos deixa claro quando ele propõe que a mulher rica e venturosa pode ser beneficente, porque ela não precisa empregar o seu tempo nos trabalhos da sua casa, mas ela poderá consagrar parte do seu tempo que fica disponível, sendo útil aos seus semelhantes que precisem deste seu auxílio. Ele coloca que a mulher operária, que não tem nem mesmo às vezes o básico para viver, também pode servir o próximo, compartilhando algumas horas do seu trabalho de forma beneficente a quem ainda precisa mais. Então, nós vamos entendendo que a beneficência está ao alcance de todos nós. Mas, e a piedade? O que nós vamos falar sobre a piedade? Que sentimento é este? Como é que nós devemos entender a piedade? É uma virtude? E, se nós buscarmos o pronunciamento do Espírito Miguel, também para o enriquecimento de informações desse nosso capítulo 13, ele coloca muito claro que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade e nos conduz a Deus. E ele propõe: deixai que o vosso coração se eterneça ante ao espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Que vossas lágrimas possam ser um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce do lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Então, para que nós possamos até resumir, quando nós somos piedosos,
nós não apenas olhamos as desgraças alheias, os sofrimentos alheios, e passamos dizendo, coitadinho, espero que alguém ajude. Coitadinha, o que será que fez para que Deus lhe proporcionasse estes sofrimentos? Mas nós nos envolvemos com os sofrimentos, não emocionalmente a ponto de sofrer mais do que aqueles que estão sofrendo. Mas olhando uma forma de poder ajudar, através de uma palavra, através de uma oração, através de uma atitude, compreendendo aquele momento difícil e até entendendo o desespero e até entendendo a reclamação daquele que sofre tanto, mas não arredando o pé de estar ao seu lado, não arredando o pé de estar presente junto para poder buscar a solução que seja necessária. Vamos chorar juntos? Vamos nos entristecer juntos. Vamos ver aquele sofrimento tão intenso e vamos ficar até mesmo com aquela expressão de coitado no pensamento. Mas não vai parar aí quando nós somos piedosos, quando nós temos compaixão. Nós vamos juntos buscar a solução. Nós vamos até mesmo compartilhar o que nós temos, não o que sobrar, o que sobra para nós, em termos de tempo, em termos de alimentos, em termos de oração, em termos de sede, em termos de agasalho, em termos de presença, nós vamos compartilhar para que seja um amenizado. E se nós juntos ficamos emocionados e choramos, nós vamos até mesmo compartilhar esses momentos, mas vamos buscar ser úteis, mesmo sentindo que na maioria das vezes é muito provável que percebamos que apesar do nosso auxílio, somos uma gota de água em um oceano. Mas é muito melhor este movimento, é muito melhor esta atitude, é muito melhor este caminho do que ficar sem fazer absolutamente nada. Para essas ações, é natural que tenhamos conversado antes conosco e colocado o nosso coração na pureza, na paz, na oração, no exercício da bondade, no exercício da ciência do bem, sem jamais se preocupar com recompensa. É por essa questão, muito provável, que estas reflexões estão contidas exatamente neste capítulo 13, que a vossa mão, que a vossa mão esquerda não saiba o que está oferecendo a vossa mão direita. Ou seja, que nós possamos sentir alegria, que nós possamos sentir felicidade em servir, que é o grande exemplo de Jesus. Jesus, dentre todos os ensinamentos, dentre todas as parábolas, os sermões, ele vai deixando sempre muito claro que amar ao próximo como gostaríamos de ser amado é uma frase para dizer que nós estamos aqui, abençoados pela dádiva divina da vida, para servir. Que é servindo que nós vamos entender como o amor se comporta nos corações cristãos que tem Deus como o grande Pai. É servindo que nós vamos entender que somos todos irmãos. É servindo que nós vamos entender a ciência da paz. É servindo que nós vamos entender a alegria. É servindo que nós vamos entender todas as virtudes que compõem o amor.
o papel da tolerância, o papel da paciência, o papel da perseverança, o papel da fraternidade. Portanto, meus queridos, a cada momento, a cada instante, como diz o ensinamento desta noite, a caridade é sempre o caminho que vai nos conduzir mais próximos a Deus. E a caridade é uma virtude que está enraizada na beneficência, na ciência de fazer o bem, que está de mãos dadas com a piedade e que nos propõe sempre a indulgência e que nos propõe sempre a benevolência e que nos propõe sempre o perdão. Da forma como Jesus nos oferece a sua presença sempre, sem questionamentos e aguardando o momento em que nós, no exercício do livre-arbítrio, resolvamos ficar permanentemente de mãos dadas com Ele, olhando para frente e a quem quer que encontremos, oferecendo a frase que nos define como benevolentes, indulgentes e, portanto, beneficentes. Irmão, em que posso lhe servir? Que Jesus, esse irmão e amigo incondicional de todas as horas, nos abençoe. E que Deus jamais deixe de habitar nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, nesse momento, depois desses ensinamentos do Oderbal, vamos agradecendo por mais esta oportunidade de aprendizado que a nossa Casa Espírita nos proporcionou essa noite. Sintonizando com essa sala de palestras, com essa imagem de Jesus, que nos lembramos muito bem quando estamos presentes nesse ambiente de tranquilidade e de paz. Vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações e recebendo todas as boas energias e os bons fluidos que a equipe espiritual de trabalho da nossa casa derrama sobre nós nesse momento. Vamos agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa moradia, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, colegas de estudo. Agradecer por tudo o que temos recebido nessa vida enquanto estamos encarnados nessa jornada de aprendizado. Temos muito mais a agradecer do que a pedir, do que a reclamar, pois sabemos que cada coisa que nos é dada nada mais é do que aquilo que precisamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução e para o nosso caminhar durante essa nossa passagem pelo planeta. Agradecemos essa casa bendita que nos recebe todas as semanas virtualmente para esses ensinamentos dessas palestras. E esperamos que em breve possamos retornar presencialmente até a casa, com todas as medidas de segurança adotadas, para recebermos presencialmente as bênçãos desse ambiente. Que possamos unir os nossos pensamentos em prol daqueles mais necessitados, daqueles que se encontram em desequilíbrio, em necessidades, e que eles, neste momento, recebam a visita dos trabalhadores espirituais da casa, para aqueles que estão com problema de saúde, possam recuperar a sua saúde,
aqueles que estão com problemas psicológicos, passando por momentos difíceis, principalmente de depressão, que possam receber a ajuda, o auxílio e a energia que precisam nesse momento. Para os irmãos que estão internados nos hospitais, que também recebam as equipes médicas de trabalho da casa e se recuperem adequadamente, com brevidade, retomando sua saúde física e principalmente a saúde espiritual. Possamos sempre unir os nossos pensamentos em prol daqueles que mais necessitam, pois esse é o trabalho de caridade, de amor, que todos nós podemos doar sem nenhum custo, mas que vai retornar muito para nós, mais do que aquilo que nós damos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos permita cair ante as tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, teu é o poder, e tua há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela presença. Fiquem em paz.